Olá a todos, boa noite. O meu nome é Francisco Lontra, sou coordenador do Brincar de Rua, que é a entidade desafiadora destas Play Talk. As Play Talk, como já estou a ver aqui alguns nomes que nos conhecem certamente, mas para quem ainda não nos conhece, as Play Talk são um desafio de refletirmos um bocadinho sobre a nossa vida em família, em comunidade, a vida dos nossos miúdos, dentro do projeto que é o Brincar de Rua. E o Brincar de Rua, basicamente, tal como o nome indica, é um programa comunitário que visa capacitar, inspirar e capacitar pessoas para voltar a trazer os miúdos para a rua em segurança, dar-lhes oportunidades para que possam brincar livremente no seu espaço natural, no seu espaço de cidade, na sua vizinhança, e aproveitar todas as oportunidades que isso lhes pode dar para crescerem de forma mais saudável e mais feliz. O Brincar de Rua normalmente tem uma prática de play talks mensais, que dirigimos aos temas que já vos disse. Nestes tempos especiais em que estamos a viver, decidimos desafiar pessoas de quem gostamos muito e que nos ajudaram também a construir um bocadinho o que é a estrutura do Brincar de Rua, ou pelo menos conceptualmente a estrutura do que é o Brincar de Rua, a conversarmos um bocadinho e eventualmente chegarmos a pôr questões que ajudem toda a gente a refletir um bocadinho. Só fazer, antes de avançar, para apresentar a Dolores e a Filipa, que já apresentei, mas volto a apresentar outra vez, relembrar que estas sessões estão a ser gravadas, portanto, quem não quiser aparecer, pôr a sua carinha bonita na gravação, por favor, tire a câmara. Mexendo no ecrã, vai aparecer uma opçãozinha no centro com desligar microfone e desligar a câmara. Portanto, façam isso se assim o entenderem, que não querem aparecer na gravação, que depois será disponibilizada mais tarde. Dito isto, chegou a vez de, hoje, pela primeira vez, Filipa e Dolores, temos uma Play Talk a 3. Eu não me vou alongar nas apresentações. Dolores Gamito e Filipa Tavares são profissionais da Casa da Praia, Centro do Dr. João dos Santos. Eu gosto mais de chamar só Casa da Praia porque tem todo o encanto da casa que é, e já vamos se calhar falar um bocadinho mais sobre isso. Mas a Casa da Praia, para além de ter o sítio, de ser o sítio que me acordou a mim pessoalmente para grande parte do que foi ou que é o meu percurso profissional, é também um sítio muito especial que confere a muitas crianças uma vida mais equilibrada e uma vida mais estável no que diz respeito não só ao equilíbrio emocional, mas também o que tem a ver com o percurso académico dos miúdos. Não me vou alongar mais. Filipa e Dolores, apresentem-se, por favor. Pode ser? Tem que ser assim. É assim. Isto como te disse, é completamente informal, portanto vamos a isto. Olha, nós por acaso até antes tivemos a preparar a conversa, que foi só conversar, portanto, basicamente, depois chegámos à conclusão, olha, pronto, o Francisco disse para não prepararmos, portanto, às tantas, ficou mais interessante a conversa que nós fizemos de preparação do que agora, propriamente, esta aqui, vamos ver como é que corre. Agora, eu perdi a Filipa, portanto, o ser a 3 também é aqui uma novidade. Filipa. Começa tu e depois a Filipa segue. Ok, pronto, então eu estou a ouvir. Então, Filipa. Sim. Apresente-me o primeiro, Filipa. Como tu quiseres. Pode ser, então vá, avance já. Faz sempre o que tu queres. Estou habituada a isso já. Olha, deixa só dizer aqui outra coisa, antes de tudo, que é, depois ainda por cima estou a ver aqui caras conhecidas que só dá vontade de falar com as pessoas que estão aqui e de transformar esta conversa a 3, nós muito. Se quiserem, nós deixamos depois o canal aberto para vocês falarem. Está bem, um bocadinho, está bem, pode ser, Francisco. Eu sou psicometricista, trabalho também, tal como a Filipa, já há vários anos na Casa da Praia.
para além disto tudo da Casa da Praia, nós também, naquilo que combinámos que gostávamos de falar aqui, falámos que fazia-nos todo o sentido apresentarmos um bocadinho do que é a nossa instituição, até porque tem aquilo que nós temos para dizer sobre o tema que nos foi proposto tem muito a ver principalmente a ver com o trabalho que desenvolvemos na Casa da Praia. A relação aqui com o brincar, e com o brincar de rua e com o Francisco em particular, começa precisamente na Casa da Praia, quando o Francisco por lá passou enquanto estagiário, e a minha relação pessoal... Há quantos anos já agora, Francisco? Há quantos anos? Desculpa. Diz lá, Francisco. Há quantos anos, Francisco? Eu preferia não falar de coisas tristes. Diz lá. Em 2002, 2003. Pronto, já há bastantes anos. Coisas tristes só no sentido do período que já passou, não do... Não da vivência daquele ano, não é? Exatamente. E a relação com o brincar, a minha relação com o brincar é desde sempre, não é? Eu acho que quem gosta de brincar e quem dá importância, fê-lo intuitivamente desde sempre, mas de facto com a formação na Faculdade de Nutricionalidade Humana e este perceber a importância do movimento e este perceber da importância do corpo para o desenvolvimento humano, acho que foi o primeiro grande salto, e depois o segundo grande salto, acho que foi mesmo na questão quando fui mãe, não é? E quando comecei a perceber que as minhas filhas tinham um acesso ao brincar muito mais limitado do que aquele que eu tinha tido. Isso acho que foi assim o segundo grande salto. E pronto, depois se calhar vamos dizendo mais coisas, se calhar. Filipe, se calhar apresentavas tu e depois falávamos então um bocadinho da Casa da Praia. Sim, acho bem. Então, meu nome é Filipe, sou assistente social há muitos anos na Casa da Praia. No meu percurso enquanto assistente social fiz também em 2005. Em 2005, deu assim uma grande vontade ainda maior de trabalhar com as famílias. A minha relação com o brincar, eu acho que é desde pequenina, desde que me conheço, e as minhas experiências com a infância, o brincar é assim, é tudo, porque sou quarta filha de seis irmãos, brincávamos muito na rua. As minhas vivências era de manhã saía nas férias, ia só a casa almoçar e eu acho que jantar. Era muita brincadeira e, sobretudo, muito imaginar de brincadeiras, que é uma coisa que grande. Hoje em dia penso se os meus hoje em dia imaginam o que querem brincar. Eu imaginava imenso do que queria brincar e imaginava muita coisa e sobretudo, adorava brincar às bonecas e imaginava como é que seria ser mãe e como é que seria ter uma família. Acho que está aqui na minha relação com o brincar, com imaginar que um dia iria ser mãe, com as bonecas, com as amigas, com as irmãs. E pronto, acho que sempre tive uma vontade muito grande de ser mãe, de trabalhar com famílias, de ter as realidades de outras famílias, muito na base. Filipa, desculpa. Já perceberam que há aqui um problema com o áudio da Filipa? Filipa, Pronto, eu vou-te pedir... Estava a explicar que Casa da Praia, o Centro Dr. João dos Santos, é uma instituição que existe, foi fundada pelo Dr. João dos Santos, médico, pedopsiquiatra e também professor, portanto, ele próprio na formação a juntar a área da saúde e a área da educação, e que cria esta instituição com uma premissa de base para apoiar crianças com capacidade para aprender, mas inteligentes, com capacidade para aprender, inteligentes, mas que estavam a atravessar uma dificuldade de integração, de adaptação à realidade escolar. Isto estamos a pensar também, estamos há 45 anos atrás, quando a escola era completamente diferente do que é hoje em dia. Pronto. Apesar do apoio pedagógico ao terapeuta que continuamos a fazer, segue toda a filosofia de base
que foi preconizada pelo João dos Santos. Obviamente que tivemos, ao longo dos anos, fomos fazendo algumas adaptações, porque a escola de hoje é muito diferente. Pronto, para além deste apoio pedagógico-terapêutico, que assenta, sobretudo, em primeira mão, em primeiro como ponto principal na relação, e na relação destas crianças, portanto, estamos a falar de crianças do último ano de pré-escolar até e todo o primeiro ciclo, que assenta na relação, portanto, isto só para fazer depois a ponto com as dificuldades que nós agora sentimos neste tempo de isolamento e na continuidade do nosso trabalho, que tem aqui como intermediário agora as videochamadas e os telefonemas e todos os meios tecnológicos. Quando nós necessitamos do corpo, fica um bocadinho mais difícil. Eu ia te perguntar isso mesmo, que era, enquadrando o que é a Casa da Praia, não é? E o trabalho que a Casa da Praia faz com crianças com algum tipo em que algum tipo de perturbação emocional interfere com o desenvolvimento de competências a nível escolar. O que é que nós podemos aprender, o que é que aprendemos aqui onde é que entra aqui o lado emocional e onde é que entra aqui o lado do corpo na equação do que é o ensino e a aprendizagem? O que é que influencia aqui? Olha, estavas a falar nisso, só me estava a lembrar de uma conversa com um colega que também, após uma sessão, nós estávamos a falar de como é que tinha corrido, e ele só me dizia, epá, eu precisava mesmo de ter a possibilidade de pôr a minha mão em cima do ombro da criança, não é? Pronto, que é de facto esta mediação que nas questões e nos miúdos mais desatentos, ou mais desorganizados, ou com questões mais relacionadas com o comportamento, e que nós, quase sem darmos por conta, de facto é o meio principal que nós temos de contenção, não é? Pronto, isso não existe. O que eu acho que é curioso, pelo menos eu sinto isso e das partilhas também com algumas pessoas que vamos fazendo, eu acho que tem sido uma surpresa positiva, que é, rapidamente as pessoas foram descobrindo formas de estabelecer uma nova relação, não é? Ou uma nova forma de se relacionarem, mesmo com o entrave do corpo, não é? Da falta do corpo. Uma coisa gira que os miúdos fazem, eu acho que isto é transversal, é a vontade de mostrar as coisas que têm lá em casa, não é? Ou os animais, ou as fotografias deles nos quartos. Eu até costumo dizer que eu tenho 2 trunfos cá em casa para captar a atenção deles. Assim, o trunfo maior é o gato. Eu tenho um gato, portanto, se a coisa está a ficar muito perdida, pergunto se querem ver o gato. Pronto, e lá ando eu atrás do gato cá em casa, e isso é uma boa forma de os trazer. E a outra é porque eu tenho uma micro varanda, onde tenho vasos com algumas coisas, pronto, e mostrar os morangos, por exemplo, é outro trunfo. Mas acho que é um bocadinho isso, encontrar uma nova forma de relação, que é isso isso fazia parte da tua sugestão, Francisca, aqui para esta Play Talk, que novas relações, que novas formas de relacionamento é que as famílias têm encontrado, e de facto não se esgota só no dentro da família, não é? As novas relações que temos todos encontrado, técnicos famílias, técnicos crianças, as famílias entre si, tem sido uma descoberta muito, muito grande. A questão do movimento e da falta de corpo na intervenção com as crianças, está aqui de certeza muita gente que já passou por isso, que é a dificuldade em controlar o objeto, não é? Assim, fazer algumas sessões em que passamos metade do tempo a ver um olho, ou a ver assim só uma outra o teto, não é? Pronto, portanto, mas isso é também um caminho de aprendizagem que eu acho que faz parte das surpresas, das boas surpresas, que é percebermos que ao fim de algum tempo, e que até eu acho que tem sido, pelo menos comigo, tem sido menos tempo do que aquilo que eu imaginava que iria acontecer, já nos adaptamos a esta nova realidade. Não sei se era um bocadinho isto que estavas a pensar, Francisco.
Não estou a ouvir, estás sem som. Sim. Certamente que há famílias que estão a ter mais facilidade do que outras a lidar com todo este turbilhão de coisas que estão a acontecer. Vocês conseguem identificar quais são os fatores que têm permitido às famílias levarem este tempo com mais tranquilidade, com mais... O que é que estas famílias têm, o que é que as famílias estão a fazer que lhes tenha permitido ultrapassar este tempo com mais harmonia, ou pelo menos com menos convulsões? Filipe, não sei, Filipe, tu já estás com som? Já. Consegues-me ouvir? Sim. Conseguem-me ouvir? Já? Melhor? Melhor. Ok. Francisco, eu acho que nós temos aqui a nossa amostra de famílias, são 49 famílias, e portanto destas nós estão a ouvir ou não? Eu estou aqui com alguma dificuldade. Estamos a ouvir com altos e baixos. Muito bem. Hoje vais ter que me socorrer. Está bem. Telefone, tu consegues identificar o... Eu não consegui fazer pelo telefone, não consegui. Mas não consegues... Agora estou a perder-vos. Ai, que chatice. Ok, faz o seguinte, envia-me um e-mail com o teu número de telefone e eu vou pedir à Catarina para te ligar, ok? Ok. Então vá. Dolores, retomas tu? Okay. Olha, sim, mas retoma até um bocadinho antes da tua pergunta, que é, eu comecei por falar da Casa de Praia enquanto apoio pedagógico-terapêutico, não é? Que foi aquela parte que eu expliquei, mas para além do apoio pedagógico-terapêutico, há alguns anos que nós, Casa da Praia, somos um CAFAP, um Centro de Apoio à Família e Aconselhamento Parental. Pronto, e dentro do CAFAP, que é uma resposta social que existe por parte da Segurança Social, nós atuamos na prevenção familiar, na preservação familiar, ou seja, intervimos com famílias que têm uma criança com algum tipo de risco. Pronto. E nessa medida, a tua pergunta em relação à organização das famílias, portanto, nós intervimos ao nível da pedagogia terapêutica com crianças com as características que eu disse há pouco, e depois também intervimos com famílias, em alguns casos intervimos só com a família, sem intervirmos também com a criança, nesta perspectiva da parentalidade. Pronto. E continuamos os nossos apoios. Demorou de facto algum tempo aqui na nossa organização, o tempo todo de estruturar as reuniões, de estruturar os contactos, até porque, não sei, eu imagino que todas as pessoas tenham sentido isso na pele, na sua própria família, não só enquanto profissionais, mas na sua própria família, que foi, no início, a invasão que houve de informação e a invasão que houve de solicitações. E, quer dizer, ao mesmo tempo que eu, isto é a parte mesmo pessoal, ao mesmo tempo que eu continuava, ouvia imenso muitas pessoas a dizerem que tinham muito tempo livre e conseguiam ter tempo a fazer isto e fazer aquilo, e era quase de pôr as mãos na cabeça, não é? E de como é que isto é possível, não é? Como é que se tem tempo para ler livro e para estar em teletrabalho ao mesmo tempo que se está a cuidar dos filhos, um bocadinho tornou-se missão impossível. Portanto, nós no início, quando começámos os apoios neste novo formato, o grande cuidado que nós tentámos ter foi de não sermos mais uma instituição ou mais alguém a ligar lá para casa e a pedir às famílias para fazerem coisas ou para responderem a pedidos. E isto até pode parecer uma coisa simples, mas ter este equilíbrio para não sermos mais nós, aquilo que fez com que o caminho que nós tomamos foi de trabalhar ainda muito mais em rede do que aquilo que nós já fazíamos. Nós sempre trabalhamos em rede
os outros elementos da comunidade e com todos os outros elementos que já trabalham com as famílias ou com as crianças em questão, e aqui tivemos que reforçar ainda mais sentimos ainda mais essa necessidade. Sei lá, dando um exemplo muito simples, se a questão dos trabalhos, que os professores, que a escola, e isto foi logo no início, não é? O isolamento começou uma semana, salvo erro, uma semana antes do início das férias, portanto, na última semana do segundo período. E durante essa semana houve muitas crianças que ficaram logo com os professores a mandar imensos trabalhos de casa. Portanto, o primeiro processo nem foi ajudar as famílias a organizarem-se, também foi esse, mas, sobretudo, trabalhar com a escola a necessidade dos trabalhos, quais é que seriam mais adequados, porque para as nossas crianças em particular, é necessário que seja mesmo individualizado, não é o trabalho de não ser para todos, não é? Pronto, para as nossas pelo menos tem que ser adaptado. Portanto, exigiu muito este trabalho em rede. Pronto, tu perguntávamos há pouco era em relação às famílias, como é que as famílias lidaram com isto? Era essa a pergunta, não era, Francisco? E no fundo, como é que, se vocês conseguem identificar quais foram os fatores, quais são os fatores de maior sucesso? Ou seja, as famílias que estão a conseguir levar isto mais tranquilamente, eu consigo perceber, é este fator que está a prevalecer, o que é que elas estão a fazer que as ajuda, de facto, a ter um tempo... Nós hoje... Estás-me a ouvir agora, Francisco? Ah, boa. Estás-me a ouvir? Sim, Sim. Agora aqui nesta parte, rapidamente. Não, Filipa. Não. Estamos a ouvir. Eu enviei um e-mail para a Catarina, mas ela não me respondeu. Ela está-te a responder. Ela está-te a responder. Isto parece uma cena cómica trágica. Só dizer muito rapidamente, as famílias que estão mais bem suportadas em termos de família, de vizinhança, de amigos, têm se calhar, quer dizer, comprovadamente, têm melhores recursos e melhores condições para levar isto com uma forma um bocadinho diferente daquelas famílias que estão mais isoladas ou que estão por dificuldades económicas ou que têm uma situação vulnerável, mais de risco. Se já eram de risco agora, isto vem acentuar alguns conflitos, sobretudo familiares, de maus-tratos, não é, como nós temos ouvido. Portanto, foi a nossa principal preocupação, eram as famílias que de facto precisavam de uma intervenção já muito direta, quer dizer, direta, não pessoal, não é, não presencial, mas tentando perceber se já as conhecíamos, quais eram os recursos que nós teríamos que acionar para as proteger, para tentar minimizar aqui tudo o que estavam a passar. Eu acho que a primeira semana em que viemos todos para casa foi muito curioso, porque as pessoas tinham muito o sentimento de proteção, de resguardar os seus, de estar em casa fechados, de ter a despensa cheia de comida, não é? De bens de primeira necessidade. Isso na primeira semana foi muito notório. Na segunda semana dá-me a ideia que as pessoas começam a ficar atoladas com aquilo que a Dolores estava a dizer, do que vinha da comunicação social, temas, faça assim, nós próprios fizemos um filme na Casa da Praia, partilhámos, penso eu, que a Casa da Praia partilhou no Facebook, em relação ao isolamento, às rotinas, manter as rotinas, portanto eu acho que isto tudo foi muito falado e as famílias estavam mesmo foi muito complicado. Eu lembro-me, está aqui uma mãe que na altura, não vou dizer quem é, mas muito aflita no início, que me dizia também, eu meto a internet no armário, porque eu já não aguento mais. E de facto eu percebia e percebo muito bem este sentimento, não é? Não aguento mais isto, esta invasão de repente toda a gente a entrar por casa das pessoas, com certeza com os melhores cuidados e as melhores intenções, mas de facto tem sido um desgaste muito grande em termos familiares, penso eu.
E uma coisa que hoje eu e a Filipa falávamos era, e é talvez um fator, que é a dificuldade de encontrar tempo para fazer qualquer coisa que se quer fazer, ou qualquer coisa que dê simplesmente prazer, não é? Porque as famílias foram assoberbadas com indicações muito precisas de coisas que tinham que fazer. Tem que praticar exercício físico, tem que se alimentar, tem que cumprir as rotinas, tem que... E às tantas, isso nós começamos a perceber que era de facto um sinal diferenciador, não é? Que é, cada família sabe de facto de si, não é? E esta capacidade de receber a informação que vem de fora e decidir o que é que da informação que vem de fora é realmente importante para a sua família, é uma capacidade que é difícil, é qualquer coisa que é difícil de fazer, não é? Até porque estamos a falar de uma altura em que há muito medo, não é? Estamos aqui a falar de muitos receios, de muitos medos e de muita fragilidade emocional, não é? Em relação a muitas outras coisas. Há aqui por coincidência apareceu aqui alguém a dizer, creio que foi na semana passada, alguém dizia qualquer coisa como um dos grandes desafios disto foi nós compreendermos aceitarmos que não somos super pais, exato, e que vamos fazer coisas mal. E que temos que conviver com isso, né? De repente somos o único recurso, ou então somos o único recurso, ou temos uma comunidade de suporte à nossa volta. E se calhar perguntava-vos isto também, isto é verdadeiramente um fator de... A Filipa pegou nisto, não é? Será que nós estamos a acordar, ou será que isto é possível acordarmos, talvez agora finalmente, ou reacordarmos para a ideia da família alargada e inclui aqui a vizinhança e a comunidade que me rodeia? Será que isto é uma oportunidade para isso ou vamos voltar exatamente ao mesmo ponto em que estávamos? Vivermos no nosso apartamentozinho, que é o nosso sítio seguro, e depois vamos para o trabalho e vamos levar os miúdos à escola, e voltamos do trabalho e vamos outra vez para o nosso sítio seguro, e assim sucessivamente. Olha, eu acho que não vai... Nós hoje também falávamos disso. Diz tu primeiro, Filipa. Não, estava a pensar nisso, não é? Nós, de facto, estamos muito virados para o nosso eu, para a nossa vida, para as nossas pessoas, não é? Mais de maior relacionamento. E eu acho que todos nós devemos ter experiências neste momento de olhar, se calhar, para o vizinho, perguntar se ele precisa de pão, quando vai comprar pão, pessoas que encontramos na rua e que sentimos que podem estar a precisar de nós, não só falando nas nossas famílias, não é? Mas estando muito mais abertos às necessidades dos outros. Se vamos voltar ou não, se calhar a estarmos resguardados em nós e nas nossas casas com os nossos, eu não sei, eu acho que só o tempo dirá, não é? Mas isto tem sido, de facto, ninguém estava à espera de coisa destas, não é? Todos nós temos questionado todos os dias, às vezes acordo e penso, isto é um sonho, isto está a acontecer, porque, de facto, uma pessoa que trabalha na relação com o outro, estar aqui privado da relação, tem sido assim uma aprendizagem muito grande. Não falar já destas questões informáticas e tecnológicas, que tem sido um filme, não é? Para mim, sobretudo pessoal, mas de facto, estar o dia à frente do computador tem sido, o telefone é complicado, não é? Nós gostamos da mão no ombro, como dizia a Dolores, da relação, da partilha, de ver, de contacto. Eu espero que nós, com esta aprendizagem, possamos realmente tornar-nos mais, se calhar olhar mais para o outro, não é? E temos uma responsabilidade social em relação a isso, eu acho que sim, temos. Olha, o que é que... Espero não ficar igual. Espero não ficar igual. Sim, é uma oportunidade. Se o Dr. João dos Santos fosse vivo, que conselhos é que ele daria às famílias portuguesas? Opa, seria qualquer coisa sensata, de certeza. Sim, sensata, sim, também acho. Seria muito falo com o coração e menos com, olha, eu e a Dolores damos sempre este exemplo que o Dr. João dos Santos nas reuniões, em que às vezes nós não somos muito novas, portanto não fizemos parte desse, somos muito novas, mas não fizemos parte da sorte de trabalhar com o Dr. João dos Santos, não é? Mas o que contam, isso mantém-se muito vivo na Casa da Praia, as histórias que contam
do João dos Santos, nós parece que trabalhamos com ele, porque de facto passaram muito bem a mensagem aos profissionais, à equipa toda, de que ele era uma pessoa da relação e de falar com o coração. E, portanto, isto, ele não sei o que é que ele estaria a pensar destas. Eu troquei agora a minha ida para o trabalho, para estar com as pessoas, a falar ao telefone e a estar no computador, eu não sei. Acho que tentamos todos, de certeza, falar com o coração e tentar encontrar respostas relacionais e emocionais no outro, não é? E tentando ajudar, não tocando e não estando, mas partilhando e sentindo com elas. Eu acho que sim. Olha, Francisco, deixa-me só lá atrás, não é? Aquilo que estavas a dizer, vai ficar tudo na mesma, não vai, não é assim? Eu sinceramente, eu não acredito que vai ficar tudo na mesma. Eu acho que isto foi uma experiência tão impactante, tão global, que pelo menos no tempo próximo acho que vai haver algumas mudanças, nem que seja por coisas que nós aprendemos e que percebemos que são de facto mais funcionais ou têm um melhor resultado ou um resultado mais eficaz do que da forma como estávamos a fazer, uma coisa muito imediata. Nós na Casa da Praia é uma instituição com alguns anos e temos também hábitos do tempo de outra senhora, não é? Portanto, tudo o que é informação naquela instituição tem papel, não é? Portanto, agora a passagem para teletrabalho foi qualquer coisa que nos exigiu imenso para passar as coisas para digital e para termos a informação acessível de uma forma muito mais prática. E isto é qualquer coisa que eu acho que não vai voltar atrás, não é? Que nós vamos enquanto instituição, conseguir aproveitar isto que aconteceu. Como da mesma forma que nas famílias, eu e a Filipe hoje falávamos, não é? Assim, uma série de coisas que agora acontecem e que, muito embora eu não acredito que sejam hábitos que vão ficar para sempre, mas acho que há um ganho adquirido em relação a isso, não é? Por exemplo, a questão do conhecimento que as pessoas, as famílias e as pessoas no geral adquiriram do seu espaço próximo, não é? Do seu bairro. Pelo menos aqui da minha janela, eu vejo a minha rua muito mais movimentada. No início não, porque as pessoas estavam de facto mais recatadas, mas neste momento eu vejo pessoas que eu nunca tinha visto aqui a passar na rua, e se elas estão a passar por aqui, certamente vivem aqui próximo, como pessoas a apanharem flores silvestres, flores do campo, ou de qualquer pedacinho de terra que existe e que as pessoas perderam, desinibiram-se e vão lá e apanham, não é? Portanto, acho que há uma série de ganhos, isto para o exterior, mas também dentro da família, não é? Também, acho que era na anterior Play Talk, organizada por vocês, em que se falava, parece que as famílias estão agora a conhecerem-se melhor, não é? Eu partilho do mesmo sentimento. Para o bom e para o mal, não é? Para o bom e para o mal, exatamente. E que isso, independentemente de que não... Já há um ganho adquirido, não é? Aquilo que se conheceu agora já é um ganho adquirido, portanto, dificilmente volta a ser exatamente como era. O que eu não acredito é que as pessoas alterem realmente os hábitos, não é? Porque acho que em pouco tempo uma série de hábitos que nós, enquanto sociedade no geral, fomos tendo e que são muito agressivas para o ambiente, ou muito agressivas até mesmo socialmente uns para os outros. Com o tempo eu acho que nós vamos novamente, não digo chegar ao ponto em que estávamos, mas não havendo um movimento mais de diretrizes do governo, um movimento superior, acho que rapidamente vamos nos aproximar do ponto em que estávamos. Mas eu tenho fé, eu acho que isto vai ficar melhor. Olha, toda a gente fala do que, obviamente, os miúdos vão perder de escola e das aprendizagens, obviamente, que viriam aí com o final do segundo período e com o terceiro período todo, que o básico para cima vai perder. Mas o que é que os miúdos podem ganhar? Olha, eu acho que os miúdos podem ganhar muito. Uma das coisas que eu acho que
é um tempo de ouro para que os miúdos ganhem autonomia. Mais do que nunca é necessário para os próprios pais que as crianças sejam mais autónomas naquilo que fazem, não é? Nem que seja para os pais terem um bocadinho para poderem estar a trabalhar, não é para mais nada, só para estarem a trabalhar. E isto grande parte da autonomia, eu acho que as nossas crianças não a adquirem por superproteção dos adultos, não é só dos pais, dos adultos em geral. Eu acho que temos atualmente crianças muito superprotegidas, o que também limita o desenvolvimento desta autonomia, não é? Coisas simples, não é? Brincar na rua, por exemplo. E acho que esta pode ser uma oportunidade muito boa para ganhar com isso. Mais coisas que as crianças podem ganhar nesta fase. Olha, este relacionamento familiar, embora também possa ser para o mal, não é? Mas também pode ser para o bom, não é? Acho que pode ser uma nova forma de perceber e de adquirir ferramentas para nos suportarmos uns aos outros, nos lermos uns aos outros, nos entendermos uns aos outros, isso acho que é também um ganho. Voltar às origens, a determinadas coisas, não é? A possibilidade de agora os miúdos participarem nas tarefas domésticas diariamente, não é? Enquanto estão na escola, as tarefas domésticas ficaram muito mais, ficam limitadas, não é? Fazemos-las menos, não é? Cozinhamos menos, fazemos menos, a maioria das tarefas, não é? A partilha das tarefas. Exatamente, não é? Portanto, a partilha. Não ser só a mãe que chega à casa e que faz, não é? Estar em casa também proporciona isso, não é? Os miúdos muito tempo em casa, há que dividir tarefas, não é? Partilhar responsabilidades, não é? E isso é um ganho que se traduz para os miúdos. Até mesmo estas questões do ensinar coisas, não é só estarmos mais tempo em casa, acaba por haver uma necessidade para que isso aconteça. As minhas filhas já são crescidas, não são, uma tem 11 anos, outra tem 14, mas naturalmente agora têm surgido solicitações de coisas que antes não havia tempo para isso, não havia nem sequer interesse. Isso acho que é também um ganho que nós podemos todos... Deixa-me só acrescentar uma coisa. Deixa-me só acrescentar uma coisa, que é o tempo de espera, não é? Eles agora parece que esperar, porque se calhar era tudo muito no imediato, e nesta fase em que as coisas não podem ser, se calhar, como eles gostavam, não é? Se calhar tem que esperar algum tempo para ter as coisas, para conquistar. Isso também é muito bom e eu acho que os miúdos podem ganhar muito com isso. Apesar de não ser fácil de entender, não é? Às vezes até... Sim, o tempo de espera, sim, Filipa, sim. Às vezes até o tempo de espera para poder estar com as pessoas de quem gostamos, não é? Assim, quando é que eu vou poder ver os avós? Quando é que eu vou poder fazer uma ou outra coisa, não é? Realmente é curioso, não é? Porque quando as tecnologias trazem-nos tudo muito mais rápido, não é? Uma coisa engraçada que eu estava a ler no outro dia, acho que foi no sábado, na revista, não, foi no Sol, e era a pedopsiquiatra Ana Varela, estava a faltar o nome, não é Ana Varela, Ana Vasconcelos, doutora Ana Vasconcelos, pronto, não estava a soar bem, pronto, e que ela dizia uma coisa engraçada, não, quer dizer, não é propriamente engraçada, mas era a importância de nós trabalharmos com as crianças, de que o isolamento é físico, não é um isolamento social, não é? E eu isso também vejo pelas minhas filhas, que é, com muita facilidade, elas também perdem o interesse de manter o contacto com os amigos, não é? Porque o contacto
não estou a tentar generalizar, atenção, estou a falar das minhas filhas, é mesmo uma questão pessoal. Eu vejo muitas vezes a perguntar, então mas tens falado, tens ligado, tens sabido notícias, porque o contacto e a relação que elas estão habituadas é um contacto estão juntos nos intervalos, estão juntos nos recreios, estão juntos naturalmente e não têm que forçar para que isso aconteça. E isso é uma coisa que eu acho que é importante também termos cuidado com isso, não é? Que é não isolarem demasia, não é? E nós na Casa da Praia, por exemplo, temos muitas crianças que não tendo sequer meios tecnológicos, estão a viver este tempo muito isolado, não é? Estão a viver este tempo mesmo só com a família praticamente e com chamadas telefónicas, não é? Porque se não têm sequer, e há algumas situações em que isso acontece, não têm sequer um telemóvel em que possa fazer videochamada, portanto estão realmente desligados do resto do mundo, estão mesmo centrados só naquilo que se passa lá em casa. E isso é qualquer coisa que eu acho que também é importante cuidarmos, não é? De que forma é que na distância também cuidamos dos outros ou nos mantemos ligados aos outros. Já não lembro o que era isto. No seguimento da questão do distanciamento, não é? Era a questão estavas a falar da entrevista com a doutora Ana Vasconcelos, ela falava que o distanciamento, o isolamento é físico e não social. E não social, exatamente, sim. Olha, não sei se concordas, se não, mas nós crescemos, se calhar esta geração, as últimas gerações têm crescido um bocadinho com a ideia de que brincar é para os tempos livres, vai brincar para ali porque agora não há nada para fazer. O brincar assume aqui um papel diferente nestes tempos. Será que o brincar pode ter um papel nos tais ganhos que os miúdos podem ter com este isolamento e com este não ter aulas e tudo mais? Eu não sei se os miúdos têm assim tanto mais tempo livre. Há dias, a sério, não, a sério. Eu acho que até nos faz-nos dar conta do excesso de trabalho que os nossos filhos têm, que as nossas crianças têm no geral, não é? Pronto, depois, obviamente, depende da organização de cada agrupamento de escolas, depende de cada nível de ensino, mas na realidade, até mesmo pensando no primeiro ciclo, há muitas escolas que, para além das aulas síncronas com o professor titular, ainda existem aulas síncronas da música ou aulas síncronas do inglês, a juntar mais a telescola, a juntar mais algumas atividades extracurriculares que as famílias, para manter, ainda continuam a ter algumas sessões. No fim de tudo, eu não sei se existe assim tanto tempo livre. Há uma fatia das crianças que se calhar tem esse tempo livre, mas depois há uma outra fatia que não a tem, e isso é aflitivo. Eu há dias num apoio a uma família de uma mãe que é professora, a mãe é professora de primeiro ciclo e estávamos a falar precisamente sobre isso, de que forma é que estavam a conseguir organizar para manter ela e o marido se manterem a trabalhar e conseguirem acompanhar a filha nas questões escolares. Quando ela me diz que ainda na semana anterior tinha estado a terminar trabalhos de inglês a um domingo à noite, porque a criança tinha que entregar os trabalhos depois na segunda-feira. Bom, quer dizer, isto a mim não me faz qualquer sentido, não é? Isto não faz sentido, não faz sentido. Isso foi curioso, foi interessante depois a conversa com a mãe. Hoje também havia uma mãe, hoje também... Desculpa. Diz, Filipa. Hoje uma mãe também estava a dizer que o filho teve imensas faltas por não ter feito os trabalhos de casa. E, de facto, os miúdos, os professores estão muito zangados, parece que há um tempo querem muito cobrar aquilo que neste momento eu acho que os miúdos não conseguem dar, nem as famílias conseguem responder, não é?
E, portanto, estão a pôr muitas faltas disciplinares e muitas, quase de trabalhos de casa, o miúdo não faz. Então, não sei se não estou a exagerar um bocadinho, se houver algum professor mas acho que estão a exagerar um bocadinho neste castigo de não fazerem os trabalhos de casa, querem muito mostrar que os miúdos estão a conseguir responder àqueles que lhes estão a pedir. Havendo também situações felizes, não é? Eu hoje falava com uma professora que tem uma turma de primeiro ano e que ela dizia que tinha organizado com a turma, estava com a turma em aulas síncronas todos os dias depois da aula da telescola. Estava pouco tempo, mas que tinha alguns alunos, bem, estamos a falar de meninos de 6 anos, não é? São pequeninos, com irmãos mais velhos que à hora da aula, não podiam estar presentes porque o computador era necessário para irmãos mais velhos. Pronto, e ela organizou o grupo da tarde, que é o grupo dos irmãos mais novos. Também há experiências felizes. Agora, há muito resvalar aqui de perca de noção daquilo que é sensato e daquilo que é necessário para o desenvolvimento dos miúdos, não é? E daquilo que eles, efetivamente, a pergunta que tu fazias há pouco, Francisco, que é o que é que os miúdos podem ganhar com este tempo? Eu acho que seguramente não será aprenderem mais de inglês, ou aprenderem mais de música, ou aprenderem mais nem sequer de português, ou de qualquer uma das disciplinas que são ministradas na escola. Acho que os ganhos serão sempre da autonomia, serão sempre da capacidade de se organizarem perante esta nova realidade, a capacidade de adaptação, não é? Esses serão os ganhos, seriam os ganhos que seria importante investirmos, não é? O trabalho em que seria importante todos investirmos. Eu estava há pouco a dizer, esta mãe que é professora e que se dá conta que um domingo à noite tinha estado a terminar um trabalho da sua filha de 4º ano de inglês para entregar no dia a seguir, depois às tantas, ela própria chegou rapidamente a essa conclusão, mas ela dizia, a minha filha também precisa de dormir, a minha filha também precisa de brincar, não é? Portanto, esta consciência que se calhar não temos no imediato, não é? E precisamos, eu acho, de ajudar as famílias a encontrarem essa consciência do que é que para elas é importante e do que é que para os seus filhos também é importante, realmente importante, e que não é só necessário, ou melhor, é importante responder às solicitações que são feitas, não é? Vêm por parte da escola e que vêm por parte das outras instituições, mas também é importante decidir o que é que faz realmente sentido, não é? O que é que separar o trigo do joio. Hoje estava a falar com uma psicóloga que dizia que um menino que nós apoiamos também a família, a professora decidiu que não ia mandar trabalhos, porque a professora, ele está no 3º ano, não ia mandar trabalhos de português e de estudo do meio, e de matemática, porque a criança tem muitas dificuldades e a professora decidiu que não ia enviar. O professor de inglês continua a enviar. Portanto, a criança que tem muitas dificuldades a português continua a ter que fazer trabalhos em inglês, não é? Que ele ainda tem mais dificuldades. Isto não faz sentido, não é? Um bocadinho este jogo que um bocadinho por aí. Isso era, mas qual é? Era de brincar, sim. Mas qual é... Deixemos-nos brincar. Vou-te pedir a receita mágica, que é como é que nós, pais, lidamos com esta... Não é? Quer dizer, óbvio que isto é uma situação extraordinária, ninguém estava preparado para isto, claro que sim. Toda a gente que conseguia pensar um bocadinho sobre isto disse logo à partida, calma, que isto vai levar muito tempo a nós aprendermos a lidar com tudo isto. Claro que sim, mas já lá vão praticamente 2 meses. Como é que nós, pais, conseguimos lidar com esta pressão de todos os lados? A pressão para a vida em família correr bem, a pressão para os miúdos aprenderem alguma coisa, a pressão para os miúdos responderem ao que a escola está a solicitar. Quer dizer,
a pressão para lidarmos com os nossos desafios pessoais, de mantermos empregos, de respondermos aos nossos deveres profissionais, há algum comprimidozinho mágico Era bom, não era? para lidar com isto. Mais uma vez, e se calhar retomando aquela questão que vos coloquei há bocado, as famílias que estão a lidar melhor com tudo isto fazem o quê? Olha, se calhar também são famílias um bocadinho, as que estão a lidar melhor, se calhar são famílias com melhores condições, não é? Sim, eu e a Filipa na Casa da Praia, encontramos famílias que têm necessidades e que se estão a deparar com desafios ainda muito maiores do que estes, não é? Assim, Mais básicos, família, mais básicos, não é? Quando tu falas de problemas financeiros, por exemplo, não é? Pessoas que perderam o emprego, e isto é a realidade agora e é a realidade que nós vamos, no momento a seguir, socialmente atravessar, não é? Questões financeiras trazem problemas sociais, não é? É inevitável. Nós temos famílias que, não tendo o que comer, não é? Estamos a falar de muita gente a viver agora em espaços muito pequenos, não é? Portanto, isto só por dizer, Francisco, que os desafios para as famílias não são iguais, não é? Exato, não é? E a Filipe hoje falávamos nisso. Cada um, os recursos internos não são iguais também, não é? E, portanto, exatamente. As pessoas têm capacidades em termos de saúde mental, recursos que outros não têm, não é? E que, portanto, é difícil. Haja saúde mental, nós costumamos dizer muito, não é? Haja saúde mental, mas também não é só. Há também encontrar e ajudar a encontrar estratégias para que a sanidade mental, para que as pessoas se consigam fazer face a estas dificuldades todas, que são muitas, não é? Nem que seja ir dar uma volta ao jardim, falar com um vizinho, fazer qualquer coisa que dê prazer à pessoa que não a profissional, a ela própria enquanto pessoa. E, portanto, fomentar isto, havendo hipótese para ela poder sair um bocado, para poder partilhar as coisas com outras pessoas, ter um espaço dela é fundamental para se manter com alguma sanidade mental, não é? A comunicação em família, a verdade, assim, até mesmo com as crianças, não é? Aqui um bocadinho eu acho que é sempre uma boa ferramenta porque é também uma dificuldade, não é? Como é que se explica às crianças, não é? E aqui estou a falar de crianças mais pequenas, como é que se explica uma coisa que nem nós próprios sabemos muito bem o que é e nem nós próprios sabemos muito bem no que é que vai dar. Já tu hoje, desculpa, deixa-me aproveitar essa dica, porque ainda hoje estive a falar sobre esse assunto com uma pessoa e nós vivemos um tempo, pelo menos a minha percepção é esta, em que nós tomámos um conjunto de decisões para as crianças, mandámos-lhe um conjunto de coisas para cima e ouvimos-las, se calhar, muito pouco. E nesta questão específica, que era, isto já para introduzir a minha próxima questão, falámos das ansiedades e os medos dos miúdos. Como é que se lida com as ansiedades / medos que os miúdos naturalmente possam criar, sendo que alguns vão conseguir sair em palavras e alguns, se calhar até mesmo com os miúdos mais velhos, não vão conseguir sair em palavras, não vão ser tangíveis, não vão ser interpretáveis diretamente por parte dos pais. Eu acho que os adultos têm mais medos até do que as crianças, não é? Acho que e os adultos transmitem esse medo também às crianças, não é? Cá em casa, eu já disse, as minhas filhas são crescidas, mas houve aqui um movimento familiar da malta mais nova de boicote às saídas cá a casa, porque tudo aquilo que implicava para sair de casa, no início, e isto tinha a ver com os nossos medos de pais, de não podes tocar nisto, não podes fazer isto, é preciso levar máscara, é preciso levar não sei o quê, que isto gerou nelas quase um boicote a sair de casa. Eles preferem uma ansiedade enorme e preferem ficar em casa do que sair, não é? Portanto, isto só por dizer que os medos das crianças... Eu acho que a comunicação social aí também é fundamental, Francisco. Acho que a comunicação social também é muito importante, não é? E tem invadido as casas das pessoas no telejornal e tudo aquilo que se ouve, não é? Que temos que gerir muito bem isso com as crianças mais pequeninas em casa também.
comando remoto, então desligar. Desligar, sempre desligar. Isso foi outro conselho que eu ouvi há pouco tempo de uma mãe, que era, olha, ponto 1, eu só ouço as notícias uma vez por dia e os miúdos não podem estar, não vão estar a ouvir. É verdade. Eu se tiver alguma coisa para lhes dizer, eu vou primeiro processar aquela informação e vou ser eu que vou passar a informação que eu acho que é relevante para os miúdos aprenderem. Eu tenho um filho que ainda não tem 5 anos, e ele nos primeiros tempos, ou porque na casa da avó ouvia qualquer coisa assim do género sobre as notícias, e ele punha-se a falar sobre o coronavírus. Quer dizer, assim de uma maneira a relatar coisas que, olha, uma criança ainda não sabe processar. Como é que explicas ao teu filho de 5 anos que ele não pode dizer olá ou dar um beijinho a uma pessoa na rua, não é? Não pode ver os avós, não é? Como te falamos. Não, mas mesmo agora, sais de casa com ele, começas agora a sair de casa, o que é que ele vai perceber disto, não é? Como é que, agora de repente, não falas, não podes, não te chegas perto, como é que se explica a um miúdo de 5 anos isto, não é? Mas, Filipa, mas é um bocadinho como nós sempre falamos na Casa da Praia, não é? Que é com a verdade, uma verdade que seja atingível pela idade, não é? Sim, obviamente, e uma verdade e uma escuta, que tu disseste há pouco, não é? Assim, o estar atento àquilo que são as suas dúvidas e o dar espaço para que eles as ponham, não é? Que isso também é uma coisa que nós, enquanto adultos, também, às vezes, também, pelos nossos medos, também não permitimos, não é? Porque queremos que fique tudo bem e às vezes nem damos espaço para receber e para que os miúdos expressem essas ansiedades que estão a viver, não é? Como se diz também a muitos adultos, não é? Isto é uma fase, isto vai passar. Uma pessoa que está muito ansiosa, não é? É aquilo que nós devemos. Já vai estar tudo mais tranquilo. Portanto, dar alguma esperança de que as coisas vão ficar bem, não é? Que se vão resolver. Se calhar não é amanhã. E os miúdos vivem muito desta... Já não estamos como estávamos há 2 meses atrás, não é? Portanto, já houve aqui um... Diz, desculpa. Não, ia dizer que os miúdos vivem muito da confiança que os pais transmitem, não é? Os miúdos e não só os miúdos, os jovens, quem está a aprender a ser gente vive muito da confiança que os adultos de referência lhe transmitem. Olha, e outra coisa, Francisca, ainda em relação a isso, que outra coisa que eu acho que é importante também nós fazermos todos, que é... Francisca, ela não se cala, se tu não acabares, ela não se cala. Deixa-me cortar o microfone. Não, mas é uma coisa, isto é mesmo importante, que é o reconhecimento que nós adultos também fazemos daquilo que os miúdos... fazem, conquistam, não é? E às vezes nós, isso passa-nos um bocadinho ao lado, não é? Assim, vou dar um exemplo outra vez das minhas filhas, da minha vida familiar. A minha filha mais nova frequenta ao 5º ano, portanto é também uma novidade para ela, não é? Foi uma mudança de escola e este processo todo de passar para a telescola foi mais uma novidade e de ter que dar conta de coisas. Nós, pais, a apostar na autonomia da coisa, não andamos a controlar o suficiente e a dada altura percebemos que ela estava em falta com uma série de trabalhos que já devia ter mandado há uma série de tempo. E quando falámos com ela sobre o assunto, aquilo que ela disse foi muito simples, eu não vos queria preocupar. E é um bocadinho ir estando atento, pronto, nós facilitamos, não é? Mas não deixamos de estar atentos, não é? Portanto, este estar atento e depois reconhecer as capacidades e reconhecer aquilo que os miúdos vão conquistando, isso é precioso, acho que é mesmo muito importante. Olha, estamos mesmo a chegar ao fim, mas há 2 questões que vos queria perguntar. Uma especificamente para a Dolores, porque a Dolores pegou nesse tema de se criar alguma resistência nas tuas filhas, as tuas filhas estão a criar alguma resistência a sair para a rua. Isto é um perigo, ou seja, estamos a recriar hábitos, não é, de vivência dentro de casa, estamos a dizer aos miúdos que o seguro é estar dentro de casa,
que lá fora existem muitos perigos, temos pais muito ansiosos com esta coisa toda de temos que sair, temos que levar a máscara e não podes tocar aqui, não podes tocar ali, tens que lavar as mãos com álcool gel. Estamos aqui perante um perigo e puxando aqui o véu para a questão em si. O brincar na rua, que acho que todos concordamos que é importante por todos os fatores e mais algum, desde o relacionarmos com a nossa vizinhança, a termos um contacto com o meio natural que nos rodeia, a estabelecermos novas metas para as nossas descobertas e para o nosso ser, está ainda mais ameaçado neste pós-Covid-19? Eu acho que não. Acho que nós cá em casa somos um bocadinho hipocondríacos e por isso é que também transmitimos isso às miúdas, não é? Pronto, eu acho que de uma forma geral, eu acho que os miúdos têm mesmo uma excelente capacidade de adaptação e os miúdos gostam mesmo de estar do exterior e gostam mesmo de se relacionarem uns com os outros. É inato, isso é uma coisa que neles eu acho que não existe esse problema. Acho que vai agora depender um bocadinho também do desenvolvimento das coisas. Acho que a partir da altura em que os adultos estejam confortáveis com essa ideia, os miúdos não vão com certeza ser um entrave para que isso aconteça. Acho que vai ser... Mais uma vez aqui o peso da comunicação social também é muito importante. Exato. Tranquilizemo-nos, ouçamos quem devido, quem é idóneo para falar sobre os assuntos com objetividade, não é? Quem pode trazer dados importantes, não é? Não ligarmos às coisas alarmistas que por aí andam. Não é fácil. Não é fácil não ligarmos a isso, não é? E eu aproveito já para fazer aqui uma publicidadezita. À próxima Play Talk, na próxima quinta-feira, porque vamos falar com uma pediatra, com a doutora Lourdes Ventosa, que nos vai falar sobre isso mesmo, vai-nos falar sobre coisas objetivas e coisas claras que nós podemos, dicas claras que nós podemos utilizar para voltar a tirar os miúdos de casa com confiança, com calma e com segurança. Olha, eu termino, já estamos um bocadinho fora da nossa hora e ainda queria, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu queria dar esse espaço. Termino por perguntar, e vocês já afloraram um bocadinho isto, estamos às portas de uma crise social, se calhar, não quero ser pessimista, mas se calhar até pior do que aquela que vivemos com os tempos da Troika. Nestes tempos particulares que aí vêm, como é que nós podemos coletivamente, o que é que nós podemos coletivamente fazer para zelar um bocadinho pelo bem-estar comum e, sobretudo, do bem-estar dos miúdos? Olha, eu acho que o mais importante nisto é nós termos a capacidade de facto, de olhar o outro no sentido de percebermos que também temos uma responsabilidade sobre os outros, não é? E como nós falávamos há pouco, não temos todos o mesmo nível de necessidades, mas mesmo estando a passar por uma situação muito difícil, com certeza que eu tenho qualquer coisa para dar ao outro, não é? Ou pelo menos ao outro, a alguém do outro. Portanto, este olhar atento, eu acho que é qualquer coisa de básico. E o agir, não é? Também não é olhar, mas também agir, não é? Neste sentido de que estaremos bem se todos estivermos bem, não é? Se o outro estiver bem, eu estarei melhor. E isso acho que é uma força que nós podemos ganhar uns nos outros e que esta fase de isolamento trouxe um bocadinho, não é, ações pontuais que nós fomos vendo, não é? Tu foste falando agora dos vizinhos, houve uma série de movimentos de proximidade entre pessoas que não se conheciam ou pessoas que já tinham uma relação, e que é esse cuidar, que cuidando uns dos outros, nesse sentido mais ativo, que se calhar pode ser uma solução, pensar no comunitário, passar a pensar no todo, mais do que no individual.
não é fácil, mas eu acho que, e no positivo do, o que é que eu tenho para dar, não é? Ficamos, a maior parte das vezes, muito presos, preciso disto, preciso daquilo, era bom era que isto acontecesse, era bom é que decidissem qualquer coisa assim, ou assado, ok, mas o que é que eu posso fazer para melhorar, não é? Para melhorar a minha vida, e é que está, assumindo que a minha vida é com tudo o que está à minha volta, não é? Acho que se calhar eu consideraria isso das coisas mais importantes. Uhum. Filipa? Ficou sem? Filipa, estás com som? Estou com pouco, não estou? Estou outra vez com pouco. Olha, eu peço desculpa, mas de facto o meu microfone é um problema. Não vais ser a próxima Marco Paulo. Ok, então eu abri agora, se alguém tiver alguma questão. Eu tenho aqui já pelo menos uma pergunta que me parece bastante relevante e que nós passámos se calhar muito ao de leve, e que pode ser interessante nós dedicarmos um bocadinho a ela. A Ana Calado pergunta como ajudar a criança a gerir a ansiedade do afastamento dos colegas e da falta das atividades que gostam, se não há um término previsto para esta situação. Exato, sim. O afastamento dos colegas era aquilo que falávamos há pouco, não é? Do isolamento físico versus isolamento social. Eu acho que, sim, aqui tudo aquilo que nós adultos possamos fazer para que o contacto se mantenha, eu acho que isso é o mais importante, não é? Porque agora esta questão da ansiedade fez-me lembrar os miúdos que vão fazer anos, não é? E que estão a planear a sua festa de aniversário e que não sabem se depois na altura da festa de aniversário se podem ter os amigos, se não podem ter os amigos, se podem ter familiares ou não. Eu acho que isso é gerir da mesma forma que nós fomos falando, não é? É gerir com a verdade que nós sabemos, não é? E ir encontrando com eles alternativas dentro daquilo que os faria ficar mais confortáveis com a situação. Sei lá, mesmo os mais pequeninos, arranjar o número de telefone dos pais, os que não têm telemóvel, não é? Pronto, mas arranjar o número de telefone, fazer videochamadas, não é? Com os amigos. Fazer presentes. Uma coisa que nós, atualmente, o escrever cartas, não é? São tudo coisas do movimento do dar e do receber e de relação entre as pessoas que podem ser fomentadas agora nesta parte, neste tempo. Não podendo, é a criatividade, não é? Não podendo estar fisicamente, pensar criativamente o que é que, até com a criança, o que é que ela acha que podia fazer com que fizesse mais próxima dos outros, não é? Nós tivemos uma professora da Casa da Praia que o ano passado foi viver para Cabo Verde e agora este ano letivo, foi este ano letivo, e há uns meses ela enviou fotografias dela em Cabo Verde, de Cabo Verde, não é? E isto parece tão pouco, não é? Mas as crianças terem a oportunidade depois de verem as fotografias de Cabo Verde, da sua professora, antiga professora em Cabo Verde, é um movimento de aproximação. E os miúdos agora, é um bocadinho isso também. Às vezes até, olha, ver fotografias, fazer um próprio vídeo, não é? Tudo coisas que podem ser ajudar na relação, não é? E ajudar na relação, desde que façam sentido. Ajudar a manter viva, não é? Exato, a manter vivo, com os instrumentos que temos. E não podemos esquecer que as medidas agora estão finalmente a deixar-nos ir para a rua e que podemos começar a combinar alguns encontros entre as crianças. Máximo 10 pessoas e seguindo algumas dicas
de segurança e que os miúdos... Eu acho que, no fundo, vamos sempre falar a mesma coisa, não é? Acho que muitas vezes sinto que... Eu acho que concordo totalmente com o que a Dolores estava a dizer. Muitas vezes a maior ansiedade é a nossa, não é? Porque, por exemplo, os miúdos com a ideia de lavar as mãos, eu vejo a maior parte dos miúdos aprenderam isto na perfeição. Eu acho que é muito fácil também nós ensinarmos os miúdos, mesmo, não digo os de creche, mas os de pré, a controlarem um bocadinho melhor a ideia de eu não posso tocar com as minhas mãos na boca e no nariz. É óbvio que leva tempo, mas temos tempo para preparar isso com alguma tranquilidade, ou que eu não posso partilhar alguns objetos com os meus colegas. E eu acho que nós vivemos mais assustados com todas estas coisas do que propriamente eles, mais assustados que eventualmente eles não consigam controlar, mas depois, lá está, nós temos muita dificuldade em acreditar que os miúdos são capazes de se autorregular e de ter um comportamento preventivo, mas muitas vezes é um bocadinho levantar um bocadinho a redoma. E confiar neles, não é? Confiar neles. Confiar que eles vão ser capazes. Francisco, eu acho que isso também são ganhos que nós vamos adquirir e que as crianças também vão adquirir, não é? Esta noção de que há determinadas coisas, de cuidados de higiene e de cuidados com a nossa saúde, que eu acho que algumas coisas vão ficar, não é? Pronto, eu espero que não tenhamos que andar de máscara por muito mais tempo, mas estas questões de lavar as mãos, de partilhar objetos, são questões básicas que são para a nossa proteção, não é? E que podem ser, eu acho que podem ser um ganho também para estes miúdos. Isto é uma experiência muito impactante, não é? Portanto, eles vão ficar com alguma coisa disto e se ficarem com isto de uma forma arrumada, eu acho que pode ser um ganho considerável também, socialmente, de uma forma global. Estou-me a rir com um comentário que está aqui da Lúcia Quintela a dizer que fizeram uma festa de anos pelo Zoom. Claro. Com os amigos, quer dizer, isto é a criatividade, claro. Né? Há dias estava a falar com uma pessoa da família e ela estava-me a dizer, olha, desculpa, mas eu tenho que me ir embora que nós marcámos eu marquei uma festa com os meus amigos numa live também, numa conversa desta. Isso Olha, eu moro num sítio onde tenho uma varanda que dá acesso para muitas varandas. Eu da minha varanda vejo muitas varandas e há um dia em que eu estava na minha varanda a ler um livro, feliz, contente, a ler um livro, e às tantas começo a perceber que há numa outra varanda uma festa de aniversário. A festa era cada um na sua varanda. Mas a festa foi super animada, portanto, acabei de cantar os parabéns. Eu não sei se há mais questões, mas este último mote é este, de nos mantermos ligados. Mantermos ligados não depende, começámos a falar disso, que é difícil o corpo não estar presente, não é? Não ter a presença do corpo, mas manter-nos ligados não depende só do toque e da presença física, não é? A nossa mente tem muito a dizer em relação a isso e mantermos a chama da relação e do estar atento ao outro, como vocês estavam a falar há pouco, depende muito de nós, não é? E nós nos sentirmos com capacidade para enfrentar tudo isto. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. É agora o calam-se para sempre. Ou então põe a doutora Lourdes Ventosa na próxima quinta-feira. Agradecer imensamente à Dolores e à Filipa por este momento. A Filipa, olha, desculpa que as coisas não tenham... técnica, mas pronto. E tenho estado aqui em e-mails com a Catarina, que tem sido... Mas eu não estou, de facto, não consigo estar aqui ao telefone e também a ouvir-vos, quero estar atenta a vocês, mas pronto, mas gostei imenso, queria agradecer também pela oportunidade. Continuação do meu trabalho pela Casa da Praia, Centro Dr. João dos Santos. Continuem a tratar de um futuro melhor para os miúdos que atendem. Obrigado pela vossa partilha, obrigado a todos os que estiveram connosco.
Já sabem que temos aí nas nossas redes sociais vários espaços onde podem partilhar as vossas ideias, de brincar, de se juntar, de como é que vamos preparar esta nova fase, e o Brincar de Rua espera poder contribuir de alguma forma para que especialmente os miúdos possam começar a melhorar significativamente a qualidade de vida, juntando-se eventualmente com todas as condições de segurança a outros miúdos no seu bairro, mas também lembrando que os tempos de brincar de rua, sobretudo quando são tempos dentro do que é a dinâmica do brincar de rua, também nos ajudam a nós adultos. Nós costumamos sempre dizer isto, que nós fazemos pelos miúdos, mas sabe-nos sempre muito bem a nós, porque temos esse espaço de usufruir da rua e de um tempo mais tranquilo e em que encontramos pessoas do nosso bairro e que falamos, damos dois dedos de conversa à distância, regulamentar, com a máscara, ou o que quer que seja, também nos faz muito bem a nós próprios. Pronto, mais uma vez obrigado e até à próxima. Olha, beijinhos, Francisco, muito obrigada pela conversa. Adeus a todos e até à próxima quinta-feira. Temos na outra terça-feira com o professor Carlos Neto. Temos aí muitas novidades aí a acontecer, portanto vamos seguindo. O resto, uma boa noite para todos. Boa noite.